O ramo dos projetos fala em avanços tecnológicos desde 2005, 2007, quando eu ainda era bem guri, tinha cabelo e trabalhava em uma indústria pneumática. Desde então se fala em vanguarda, tecnologia e como eu bem mencionei. Mas o que eu observo? No ano de 2020 eu estava cursando engenharia civil, fiz até a metade, tive que largar devido a problemas econômicos. Enfim, o ramo ao qual eu atuo, que é a topografia, quer dizer, atuo, coloca aspas, ele veio passando por transformações devido à economia. Sempre que a economia fica instável, o ramo dá uma despencada. Fato. Com isso, eu tive que me adequar do ano de 2020 para frente e encaixar aulas. Aproveitei a habilidade em CAD que eu já havia desenvolvido lá do ramo da metal mecânica, ou seja, eu já conseguia, no caso, ministrar uma aula plenamente desenhando peças mecânicas industriais. Então, para quem não sabe, sim, a minha primeira formação como técnico em mecânica me habilita ou me dá essa, vamos dizer, essa maestria, essa habilidade, né? Melhor dizendo, melhor determinando, é a habilidade de trabalhar com isso e poder ensinar. Perfeito. Mas eu também desenvolvi outras habilidades em CAD, por exemplo, no ramo das estruturas metálicas e posterior migrei para a topografia, onde entra o tal do BIM aqui. Eu tenho um outro vídeo aqui onde eu menciono a respeito de Revit. E também, obviamente, vai passar por aqui em algum momento a playlist dos cursos de CAD, o curso básico e também o curso sobre... Curso não, os tutoriais, na verdade, do TopoCAD. Mas eu também quero falar a respeito disso, a respeito de tecnologias BIM, porque muito em breve eu trarei novidades aqui ao canal a respeito de Revit, mas não como vocês estão esperando, e também sobre ferramentas BIM, ou seja, essa integração. Vamos lá. Quanto à inovação tecnológica, como eu bem apontei, é que principalmente de 2020 para frente o pessoal falou que isso se tornaria realidade muito em breve. No entanto, eu já comentei no outro vídeo que eu apontei para vocês sobre um dia ter participado de uma licitação com uma empresa bem distante, tá? Digamos que de 2.000 quilômetros para cima de onde eu estou aqui, que eu estou no Rio Grande do Sul. E a prefeitura em questão não tinha nem software CAD. Então, qual que é a minha preocupação? E um dia eu falei com o Ulisses, do portal do Agrimensor, e também já conversei com outros profissionais do ramo, pessoas associadas ao ANT, e assim como também profissionais de ramos técnicos que não têm a ver com a topografia, que são o pessoal da indústria metal mecânica, o pessoal da parte de modelagem 3D para engenharia, arquitetura, então falando de planta baixa, planta elétrica, também setor moveleiro. Aí nós temos outros softwares aí inerentes, o pessoal foca muito em SolidWorks, mas eu comento a vocês tranquilamente, existem outros softwares que são tão bons ou melhores do que Solid, depende da tua atuação, depende do ramo. Existe um software que eu só não vou mencionar aqui ainda por um único motivo, estamos em negociação. Onde, por exemplo, se tu desenha guarda-corpo, tu pode pegar cada uma das peças e numa alteração de medida de uma única peça, todas as outras se adequam. E isso não existe em outros softwares, pelo menos até onde eu tenho as informações hoje. O mês que eu tô gravando é abril, o ano é 2026. Talvez isso envelheça como leite, talvez envelheça como vinho, como alguns gostam de dizer. Mas o que eu tenho que apontar para vocês se fala sempre no Brasil de inovação tecnológica e de melhorias e do quanto vocês devem aprender novos softwares. E eu sempre falo que às vezes o feijão com arroz bem feito e um software teu, uma licença para valer, te beneficia com outras questões como não pagar a multa. Mas, em breve, obviamente, eu quero trazer para vocês novidades dessa parte da modelagem 3D, que, obviamente, no CAD também é possível fazer, sim, com a mesma maestria que nos outros softwares. Porém, muita gente torce o nariz quando tu fala em projetos em CAD. Então é uma luta minha aqui diária, porque eu sempre falo para as pessoas, o que vale mais a pena ou o que é melhor? Tu bater no peito e dizer que tu tem uma licença, ou tu entregar um projeto onde daqui a pouco, se tu cair numa auditoria, tu não tem a licença para demonstrar pro pessoal. E aí tu daqui a pouco tem que achar, sei lá da onde, para não falar besteira aqui, pagar um carro zero de multa. E aí vocês têm hoje, sei lá, 80, 100 mil para pagar de uma licença, aliás, de uma autuação por não usar o software correto, não usar o software licenciado. Essas são questões que a gente deve pensar sempre. E é claro, eu quero trazer para vocês sempre o melhor da tecnologia, espero que vocês tenham tido paciência de ficar até aqui no vídeo, porque é óbvio que se eu estou falando de BIM e se no outro vídeo eu falei de Revit, é porque muito em breve, eu só não sei dizer a data agora, mas eu espero que ainda dentro desse ano e dentro de alguns dias eu consiga anunciar para vocês a parceria com softwares da parte tridimensional.
e com essas outras modelagens que muita gente acha que só software tal lá consegue fazer. Então muito se fala Revit, Autodesk, muito se fala em SolidWorks, não tem absolutamente nada contra. Só que o detalhe que eu bato a tecla é, não adianta tu falar do Solid ou falar do Revit e usar pirata. Não adianta nada disso. Tem que usar o software para valer, tem que ter a licença. Afinal, nós primeiro não podemos incentivar e segundo, é incorreto mesmo. Porque existem pessoas lá que dependem do valor que nós deveríamos investir. E aí, se tu não consegue ter o software original, é porque talvez tu não está sabendo precificar o valor da tua hora de projeto. E isso acontece não só no ramo da topografia, por exemplo, que é o que está hoje mais precário, pois é um ramo muito fechado, mas também em outros ramos eu vejo esse afunilamento. Então, o que a gente tem que pensar? Se os valores devem mudar, a consciência, o trabalho que nós profissionais devemos gerar é em cima do cliente, para que ele consiga entender, vocês estão repassando o valor do custo operacional de vocês. Então meu trabalho aqui é muito mais de conscientizar hoje do que de fato falar a respeito de CAD. Como um dia eu bem ouvi, CAD, né, e tutoriais aqui são commodities. Tanto que quando eu apresento coisas aqui da TopoCAD eu vejo que a audiência até é maior. Mas não porque o CAD caiu em desuso, é porque tem muita gente passando o curso de CAD. Em compensação, não tem gente para ensinar com a qualidade do vocabulário hoje que eu consigo apresentar para vocês. E eu não falo isso com arrogância, com empáfia. Eu falo com convicção, porque em sala de aula, quando eu dei aula, por exemplo, em 6 escolas aqui da região, de 6 cidades diferentes, eu notava que a precariedade estava muito mais na oratória de quem tenta ensinar. Ou seja, falta vocabulário para quem está compartilhando conhecimento, e aí em tela tu não consegue prender ninguém, e também com um quadro atrás de ti. Então, o que nós temos que revisar é vocabulário, os modos educacionais, mas não com aquele sentido que a gente fala aqui hoje, do método do fulano de tal, do método do ciclano que usava barba e óculos e não está mais entre nós. Não. Eu falo de realmente se imbuir ou buscar dos melhores recursos para traduzir ideias. Até porque às vezes quando a gente lê um manual de fora, aqui, o que a gente vê depois, até mesmo em atendimento, quando a gente liga hoje para um call center, as pessoas, querendo ou não, elas falam, estarei lhe encaminhando. Isso veio da tradução de um manual em inglês de treinamento. Estarei lhe... Não existe isso no português. É, vou lhe encaminhar. Ou já conjuga um verbo só. Te encaminharei. Então é isso que essas teclas aí que eu bato muito, sabe? A respeito de quem está ensinando. Ele consegue trazer não só o conhecimento, mas também clareza ao seu raciocínio. É difícil. É bem difícil encontrar isso. Mas eu tô aqui fazendo o meu trabalho a vocês. Então, procurem os links aqui na descrição desse vídeo. Tem um monte de conteúdo aqui interessante para vocês de vários ramos. Como eu já citei aqui em várias oportunidades, né? Estruturas metálicas, peças industriais mecânicas, planta baixa para a construção, planta baixa elétrica, setor moveleiro, que esse está passando pelas atualizações justamente desse novo software. Então, comprem, mas também aguardem as novidades que virão nele. E também os cursos de topografia, obviamente daí são mais específicos, lá tem outros softwares e outros recursos, mas eu dou aula até de Metashape, dou aula também a respeito do TopoCAD, mais específico para quem quer produzir pranchas rápido, e também para quem trabalha com cubagem, volumetria e parte de remoção de mineração, ou seja, uma industrialização aquela aos moldes do que a gente não está tão acostumado a ver. E esse é o recado de hoje, e claro, aguardo vocês, obviamente, com a continuidade do curso básico, que tem a previsão de 170 aulas, pelo menos. Hoje a gente já está na aula, já passamos da aula 70 no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Então já tem ali 74, 75 aulas. A previsão são mais 100, aproximadamente. E fora o conteúdo do TopoCAD, que eu acredito que também serão em torno de 80 a 100 aulas, que eu vou conseguir passar para vocês, né, ministrar essas aulas. Após isso daí, torçam para que venha aí conteúdos dos concorrentes do que eu citei hoje aqui. Aí eu falo, concorrente de Revit, concorrente de Solid. E que me perdoem, essas marcas são boas, mas eu tento fugir um pouco do óbvio. A gente se vê. Pessoal, procure aqui embaixo, sempre na descrição desses vídeos, algum link a respeito de cursos profissionalizantes que direcionam vocês desses cursos básicos a algo específico, seja no campo da serralheria, arquitetura, engenharia civil, topografia ou desenho mecânico.
entre outros cursos que surgirão com o decorrer do tempo. Também haverá algum link aqui para entrar em contato diretamente comigo para aulas particulares. E também, se o seu coração for tocado através desse curso básico, algo a respeito de alguma doação para contribuir com o canal para que ele fique de pé, ok? Te vejo nos cursos ou nas sequências do que eu já comentei aqui. Um abraço.